Então, pessoal, a pedido aí, eu vou comentar esse exercício com vocês, tá? Aqui para facilitar a explicação, tá? Na letra A, está pedindo o seguinte: quais são as coordenadas do ponto em que a reta, né? A reta intersecta o eixo X e o eixo Y. Então, a reta eu fiz de vermelho aqui, ela intersecta o eixo X aqui, ó. Então, no ponto em que o X é menos 3, tá? Porque nós andamos 3 pontos para a esquerda. E neste ponto aqui, se vocês observarem, a gente não sobe nem desce, né? Então, o ponto em que ela intersecta a reta X, vamos marcar o par ordenado para ficar bom para a gente entender, é formado pelas coordenadas menos 3 do X e 0 do Y. Já o ponto em que ela intercepta o eixo Y é aqui, né? Onde o Y vale menos 1. Tá, mas todos os pontos no plano cartesiano, ele é formado por um par ordenado. Então, sempre tem, conforme o próprio nome já diz, par. É uma dupla de números. E ordenado, isso quer dizer o quê? Que a gente tem que obedecer sempre uma ordem. Primeiro, sempre o valor do x, que é a reta horizontal. E, em segundo, sempre o valor do y, que é a reta da vertical. Tá? Então, já que o ponto em que ela intercepta o eixo y é nesse ponto aqui, onde o x você não andou nem para a direita nem para a esquerda, então ele é 0. E o y você desce 1. Desceu, negativo. Então, está aqui respondido a letra A. Beleza? Então, olha, aqui na letra B, está pedindo para escrever a equação da reta em dois formatos. Primeiro no formato ax mais by, que é igual a c, e depois no formato y é igual a mx mais n. Se vocês repararem, no primeiro a gente tem 5 letras, enquanto no segundo a gente tem 4. Então, e na verdade, as duas equações, na verdade, elas representam a mesma reta. Então, elas são equivalentes. Então, compensa eu começar dessa aqui, que tem 4 letras, e depois jogar ela para o formato da primeira, que foi pedido. Então, olha só, vamos começar aqui por aqui. O que eu preciso aqui? Ó? Eu tenho aqui as letras y, m, x e n. Na verdade, o objetivo aqui é achar o valor do m e do n. O y e o x são variáveis da equação. Cada hora eles recebem um valor diferente, por isso o nome variável, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu conheço 2 pares aqui em cima, que foi resolvido na letra A, que tem as coordenadas de x e y, né? 2 pares. Então, eu vou usar esses valores aqui para achar o m e o n, tá bom? Então, olha só. Usando o primeiro ponto lá, o ponto x, que é o ponto onde a reta intercepta o eixo x. Eu chamei de ponto x, né? O que está querendo dizer aqui? Ó? Enquanto o x vale 0, enquanto o x vale menos 3, o y vale 0. Então, eu venho na ordem aqui, ó, y, 0. M eu não tenho. O x, menos 3. Então, eu estou substituindo na ordem certinho para a gente poder entender a troca das letras, né? Que na matemática a gente usa mais a palavra substituição. Então, eu substituí o y por 0 e o x por menos 3, porque está aqui, ó, x é menos 3 e y é 0. Então, está aqui. Pronto. Venho aqui, pela matemática a gente sabe que sempre que tem um número com uma letra é interessante o número vir primeiro. Então, é o coeficiente numérico, né? Por regra, ele vem na frente. Então, ficou 0 é igual a menos 3m mais n. Ficou uma equação com 2 letras. Tá? A princípio, nós vamos deixar assim porque não tem como achar o valor dessas letras. O que eu faço? Copio a equação de novo, lá em cima. Como eu falei com vocês, o y e o x cada hora recebem valores diferentes. Agora eu vou usar o ponto de baixo. Enquanto o x está valendo 0, o y está valendo menos 1. Então, eu troco aqui por menos 1, que é o y. E o m repete. E no lugar do x, 0. O que vai acontecer aqui? Vou mudar a ordem aqui só para manter o padrão.
mas você sabe que 0 vezes qualquer número é 0, porque a gente sabe que m vezes 0 e 0 vezes m é a mesma coisa, né? Zerou. Então, na verdade, olha só, eu descobri o valor do n. O n é menos 1. Então, por regra, toda vez que for dado aquilo que eu falei com vocês, olha, vai chegar lá na frente, eu vou mostrar para vocês que tem casos que não é necessário fazer a conta. Se o aluno tiver essa noção rápida, ele só de olhar. Então, esse ponto n aqui, ó, ele é chamado na equação da reta de coeficiente linear. O que ele quer dizer? Ele é o ponto onde a reta toca em cima do eixo y. Tá? Então, não foi à toa que lá na letra A pediu, olha, em que ponto que ela intercepta o eixo y, para a gente já fazer essa associação. Então, você sempre pode olhar, se for dado na reta o ponto é onde ela bate no eixo y, ele é o n. É o valor que vem sozinho aqui na equação. Sempre, ó, n vale quanto? Menos 1. Beleza, então eu já tenho o valor do n, que o objetivo aqui, ó, é achar o valor do n e do m. Então, agora eu venho nessa equação aqui, que estava com duas letras, ó. Essa equação daqui. Então, eu precisava achar o m e o n, e ela estava com duas letras. Estava complicado de sair disso aqui. Agora ficou fácil, porque eu tenho o n. Então, nós vamos copiá-la novamente. Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar o n. Já que eu tenho que o n é menos 1, eu venho aqui, troco por menos 1. Então, vai ficar menos 3m mais... Vocês já podem fazer esse jogo de sinal direto, tá? Eu estou sendo bem fiel à regra, para quem tem mais dificuldade. Então, aqui o mais daqui da conta da fórmula com o menos vai dar menos. Então, agora eu preciso do m. Então, para achar essa letra, eu tenho que isolar. Passo menos 3m para cá. Mudou de um lado para o outro, muda a operação, né? Ele está menos, passa mais. Aí, para isolar o m, esse 3 está grudadinho aqui, ele está multiplicando, conforme a gente já falou. Ele passa dividindo, que é o inverso, né? A operação inversa da multiplicação, passou divisão. Então, com isso agora eu tenho os valores. Lá no início, lembra que a gente começou lá em cima com a fórmula, ó, y é igual a mx mais n. Então, agora eu tenho, ó, quanto vale o m? Menos 1/3 de x. Mais o n, nós achamos o n aqui. Mais com menos, menos. Então, vai ficar y é igual a menos 1/3 de x, mais com menos, menos. Pronto. Então, a gente já respondeu aqui a segunda parte da pergunta, que ele pede para escrever a equação no formato y é igual a mx mais n. Está aqui respondido. Então, agora aqui a gente vai para voltar na primeira parte da questão da letra B, né? A gente conseguiu a segunda parte. Eu vou usar essa segunda parte aqui, que é y é igual a menos 1/3 de x menos 1. Só a título de completar aqui, esse menos 1/3 de x, ele é chamado na equação de coeficiente angular. Ele que determina a inclinação da reta. Tá? E se vocês repararem lá no gráfico, a reta ela vai andando para o lado da ordem crescente do x, ela vai seguindo, descendo em relação ao y, né? Então, enquanto o x vai crescendo, o y vai diminuindo. Então, por isso que ela é chamada de coeficiente angular, e quando é negativo, ela é decrescente. Quando é positivo, ela é crescente. No caso ali, nós tivemos uma reta que vai fazendo esse desenho aqui, ó. Quando ela faz esse desenho aqui, a gente diz que ela é decrescente. Quando ela sobe, a gente diz que ela é crescente. Então, a reta fez esse sentido aqui, decrescente. Por quê? O x, quando anda daqui para cá, o x está aumentando, né? Então, o x está andando para cá, aumentando. E a reta está descendo. Então, o y dela está diminuindo. Então, por isso que a gente fala que ela é decrescente, porque o y dela vai diminuindo. Já na de cá, não. Ó, o x vai andando para cá, o x está crescendo. E o y também vai crescendo, porque ele está subindo, ó, né? Então, esse é o motivo da classificação, que está associado ao y, ao m, né? Então, aqui nós temos lá, ó, menos 1/3 de x... menos 1.
falei com vocês que nós vamos estar usando essa segunda, a resposta que nós fizemos primeiro, mas que seria o segundo item lá da questão. Aí agora o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou colocar isso que está aqui nessa ordem de cá. Se vocês repararem aqui, nessa a característica dessa aqui, o y fica sozinho antes do igual, o x, com o elemento, o coeficiente dele, fica depois do igual, e aquele número que não tem letra, né? Que é o coeficiente linear, o termo independente porque ele não tem letra junto dele, fica do lado de cá também. Então, o que a gente vai fazer? No de cá, a letra C é esse termo independente. Ele fica sozinho depois do igual. E antes do igual, o que fica? O elemento que tem o x, né, o coeficiente angular com o x, e o y depois igual ao, no caso aqui, vai ser o menos 1. Então, nós vamos pôr nessa ordem. Então, ó, menos 1/3, mudou de lado, passou para cá, 1/3. Mais o y que já estava de cá, né? O y já estava de cá, então ele não muda sinal. O menos 1 também já estava de cá. Então, ó, observa que já está pegando as características daqui. Ó. Primeiro o x, depois o y e depois o c, que é o termo independente. Essa já poderia ser uma resposta. Está errado? Não. Mas lá no terceiro ano, vocês vão ver que a equação da reta, quando a gente escreve, geralmente quando o elemento o x vai para o primeiro membro e ele é uma fração, é interessante tirar o mínimo. Então, aqui, quando o y não tem denominador, o c também, que é o menos 1, não tem denominador, é 1. Nós vamos tirar o mínimo, vai ficar 3 aqui. Todos vão passar a ter o denominador 3, né? O y aqui também, e aqui 3. Aí vem 3 dividido por 3, dá 1. 1 vezes 1, 1. 1x, se quiser escrever só x, basta. 3 dividido por 1, 3. Vezes 1 aqui, quando não tem nada é 1, 3. Então, olha só, aquilo que eu falo muito com vocês. Se o de baixo não aumenta, o de cima não aumenta. Se o de baixo aumenta, o de cima aumenta. Por isso que eu faço essa divisão, para ver quantas vezes o de baixo aumentou. Se o de baixo aumentou 3 vezes, o de cima vai aumentar 3 vezes, vai triplicar. Né? Ó, 3 dividido por 1, 3, triplicou. 3 vezes menos 1, menos 3. Como é uma igualdade, todos os dois lados estão sendo divididos por 3, se eu virar e falar assim, não vamos dividir nenhum dos dois lados por 3 não, que é aquela historinha que a gente fala, corta o denominador. O resultado continua sendo o mesmo. Aqui na equação o objetivo é a igualdade. Então vai ficar x, esse 1 na frente não é obrigado a escrever, né? Mais 3y, que é igual a menos 3. Portanto, aqui a gente tem uma resposta mais formal, mais bonitinha, dentro do padrão, que vai ser mais usado lá no terceiro ano, tá? Em geometria analítica, na equação da reta. Então, está respondido aí a letra B.